Ainda sobre os Estados Unidos, nós falamos, aliás, mais cedo, sobre como a onda de conservadorismo católico americano afetou o pontificado de Francisco. A gente vai aprofundar mais isso agora com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito boa tarde, Fernanda. Queria a sua avaliação, então, desse impacto. E eu confesso, eu não me lembro se foi num podcast da Economist de ontem, o The Intelligence, que também abordaram muito desta relação dos conservadores, dos ultraconservadores da política americana. E o exemplo mais claro é do vice-presidente J.D. Vance, que é um católico recentemente convertido. Como é que é a sua avaliação desta onda de conservadorismo nos Estados Unidos? Como isso afetou o papado de Francisco? E se isso pode eventualmente ter alguma influência também no conclave que está prestes a começar? Oi, Yuri, querido, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no 360. Yuri, esse tema é particularmente interessante, né? Isso porque mistura um pouco no contexto dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, conservadorismo, fé, dogma e, claro, polarização política. Só para quem está nos assistindo ter um pouco de parâmetro, né? Os Estados Unidos são um país majoritariamente cristão, ainda que não majoritariamente católico, e pensando entre os católicos, a gente tem historicamente uma margem mais significativa de liberais do que de conservadores. Mas, ao longo dos últimos anos, foi havendo, digamos, uma associação maior entre os que são católicos mais conservadores e os que se identificam ou auto-identificam como republicanos. Em alguma medida, até republicanos mais trumpistas do que originalmente o grupo MAGA era. É um pouco o caso do próprio J.D. Vance, né, que é mais conservador nas pautas de costumes do que o próprio presidente Trump e vários dos seus aliados imediatos lá, originários do movimento MAGA. Para a gente ter um pouco de ideia desses números, olha, vou citar para vocês uma pesquisa recente do Pew Research Center. Em geral, nos Estados Unidos, a gente tem algo em torno de 20% da população adulta se auto-identificando como católica. Então, uma população, como eu disse, que não é majoritariamente católica. Mas dentro desses 20% que assim se identificam, a gente tem algo em torno de 20% autodeclarados conservadores e 34% autodeclarados liberais. Todo o resto que sobra é o pessoal que se considera moderado. Daí, quando a gente cruza isso com os dados eleitorais, percebam que curioso, né? Na última eleição, essa mais recente que a gente teve, algo em torno de 52% dos católicos votaram no Joe Biden, que inclusive é dos poucos presidentes católicos que os Estados Unidos já tiveram. Enquanto perto de 47% votaram no Donald Trump. Quando a gente separa pelas categorias de moderados, né, conservadores e liberais, aí a gente vê que o extrato dos conservadores migra quase totalmente para o Donald Trump. E aí a gente chega no diagnóstico. Por que isso acontece? Basicamente, dois são os tópicos que mais sensibilizam esse eleitorado, principalmente aborto e, em segundo lugar, a questão ligada a casamento com pessoas do mesmo sexo. É aí que a intersecção acontece. Tem outros temas secundários? Tem outros temas, como, por exemplo, a questão do desarmamento, questões ligadas ao meio ambiente, temas nos quais o Papa Francisco, inclusive, era uma liderança vocal e, por essa razão, foi muito criticado por esses conservadores. Mas os tópicos centrais, Yuri, para concluir, são esses dois que eu citei. É ali que a conjunção acontece. E até por isso muita gente vai dizer que o Trump está indo ao Vaticano agora também como uma forma de politicamente acenar para essa ala da igreja mais conservadora. Muita gente aposta que ele, então, tenta exercer uma influência indireta nesse sentido do próximo Papa ser escolhido, Yuri.